Aí, galerinha, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos para o nosso aula do 16º módulo do curso CCNA1, tá? Da Cisco. Esse é praticamente o último módulo, né, desse curso. A gente até tem o 17º, mas o 17º é um módulo que é mais prático, tanto que ele não tem nem slides para os professores. Tá? Ele é um módulo que é feito no Packet Tracer e o professor, então lembra que a gente viu que o cabeamento é tal, então o cabeamento. Lembra que a gente viu que o servidor da HCP distribui IP, aí põe o servidor da HCP, põe... Então é praticamente o último módulo que tem conteúdo. Tá? O 17º a gente vai ter algum materialzinho de leitura lá, até para explicar algumas coisas, mas inclusive eu achei muito mais simples do que os outros 16 módulos que a gente teve antes. Tá? Com isso, vocês estão terminando o 17º, vocês estão prontos para fazer todas as provas do curso. Tá? Terminando as provas dos módulos, vocês têm a prova de treino para a prova final e a prova final. Tá? E a prova prática final também. Antes da prova prática final, eu quero gravar um videozinho e dar uma explicação para que vocês tenham um pouquinho mais, lembrem algumas coisas que a gente já estudou lá no capítulo 2, no capítulo 4, teve alguns capítulos que a gente já viu, como é que configura um switch, como é que configura um roteador, então os comandos e tal. A gente já deu uma olhadinha nisso, mas eu quero fazer dar uma lembrada em vocês, porque esses comandos são bem chatinhos, assim, se você ficar 15 dias, 20 dias, um mês sem usar, você não lembra mesmo. Então, é bom que a gente... Mas aí eu acho que eu vou acabar fazendo isso de maneira assíncrona, tá? Eu vou abrir, vou ler essa prova, vou lembrar dela e vou ver como fazer uma revisão para vocês. Aí eu posto o vídeo e posto lá no NetAcad para que vocês possam assistir, tá? Só para vocês saberem qual que é o processo final do nosso curso. Por isso que eu falei para vocês que a gente não vai ter as aulas, né, até o fim do semestre letivo, digamos assim. As aulas síncronas, digamos assim. Por quê? Porque o que, que acontece? Acabando essas aulas, esses módulos, a minha parte, entre aspas, acaba, mas vocês ainda vão ter muita coisa para fazer. Eu sei que vários de vocês estão com provas atrasadas, vários de vocês têm algumas coisas para fazer. Aí vai ter a prova de treino, vai ter a prova prática, vai ter a prova final. Então vocês têm coisa para fazer nessas 2 ou 3 semanas que sobram no fim do curso aí. Tá? Então eu não vou tentar estender esse conteúdo para cobrir toda essa semana, porque eu acho que vai ser contraprodutivo. Beleza? Fundamento 16º, ou módulo 16º, Fundamentos de Segurança da Rede, é um módulo um pouco mais de respirar, assim, um módulo um pouco mais tranquilo, especialmente para quem fez aquele curso de cibersegurança. Você já tem noção do que a gente vai ver. Você já tem ideias sobre esses assuntos. Aqui não é nada muito técnico, nada muito específico. Tá? Um pouquinho de segurança, como que são ataques da rede, vulnerabilidades e tudo mais. Beleza? Tanto que hoje a previsão é que a gente consiga, inclusive, acabar um pouquinho mais cedo. O que, que nós vamos ver hoje, então, galerinha? Ameaças à segurança e vulnerabilidades, tá? Ataques a redes, mitigação de ataques a redes, como diminuir o impacto ou evitar impactos por causa de ataques, e segurança de dispositivos em geral. Beleza? Então vamos lá. Ameaças à segurança e vulnerabilidades. Qual é a ideia, galera? Ataques em uma rede podem ser devastadores e resultar em perda de tempo e dinheiro devido a danos ou roubo de informações ou ativos importantes. Os invasores podem obter acesso a uma rede através de vulnerabilidades de software, ataques a hardware, adivinhando o nome do usuário e senha de alguém, ligando na empresa e dizendo: aqui é o setor de informática, precisamos confirmar tua senha porque parece que houve uma tentativa de invasão. São várias as técnicas que o pessoal pode usar. Tá? Os invasores conseguem algum sucesso com isso, tá? Obtêm acesso
e aí eles fazem alguma modificação no software ou exploram vulnerabilidades para conseguir acessar essas informações que estão dentro da tua rede. Os invasores que obtêm acesso, ou seja, eles conseguem entrar, eles são agentes de ameaças. É o que a gente chama de agentes de ameaça dentro de uma rede. Tá? Depois que um agente de ameaça obtém acesso a uma rede, 4 tipos de ameaça ocorrem. 4 tipos de ameaças básicas. Roubo de informações, perda e manipulação de dados. Manipulação é tão problemático ou mais problemático que a perda, porque quando você perde, beleza, você sabe que perdeu, agora quando alguém modifica alguma coisa e você não sabe o que foi modificado, fica muito mais complexo. Você não tem como saber se a pessoa deixou alguma porta aberta para ela poder voltar mais tarde, ou se ela modificou o saldo da conta de alguém, ou o preço de algum produto. Então você tem que, né, proceder com muito cuidado. Roubo de identidade. O cara vai pegar os usuário e senha de alguém e vai, né, ele invadiu, conseguiu fazer algumas cagadas lá e ele pega o nome do usuário e senha de algumas pessoas e fica ali guardadinho para que ele tente se passar por essas pessoas mais tarde, ou a interrupção de serviço. Tá? De todos esses aqui, eu acho que o mais trivial seria a interrupção de serviço, porque você acaba não conseguindo atender, mas pelo menos você tem os teus dados ou o restante das informações resguardadas. Tá? O restante gera perdas, impactos muito maiores. O que é vulnerabilidade, pessoal? Vulnerabilidade é um grau de fraqueza em uma rede ou dispositivo. Tá? Algum grau de vulnerabilidade sempre tem em roteadores, switches, computadores, servidores e até nos dispositivos de segurança. Algum grau de vulnerabilidade sempre existe. Os dispositivos de rede sob ataque são os endpoints, como servidores ou computadores desktop. Normalmente, os dispositivos que são atacados são os computadores ou os servidores. Existem situações onde você tem ataques a roteadores ou a switches gerenciáveis? Existem. Tá? Acho que uns 2 anos atrás aí a gente teve uma ameaça bem grande que aqui na cidade que tem bastante internet, a rádio acabou pegando uma grande quantidade de rádios, né, de internet aí e invadiu e conseguiu modificar informações nele, deixou bastante gente sem acesso à internet. Tá? Mas isso é menos comum. Normalmente normalmente tenta se acessar computadores ou servidores, que é onde você consegue fazer um estrago maior, coletar mais informações, coletar mais dados, modificar informações mais importantes. Tá? 3 tipos principais de vulnerabilidades ou pontos fracos. Vulnerabilidades tecnológicas, tá? O primeiro tipo. Fraquezas de protocolo, deficiências do sistema operacional, deficiências no sistema de rede, são vulnerabilidades tecnológicas, são problemas tecnológicos. O cara que desenvolveu o aplicativo que roda no servidor deixou um bug ali, e isso foi explorar, pode ser explorado. Isso é uma vulnerabilidade tecnológica. E aí que a gente tem a grande quantidade de patches, né, de atualizações de segurança e a importância de sempre manter não só os endpoints, né, não só os computadores e os servidores atualizados, mas todos os dispositivos atualizados na rede. Tá? Vulnerabilidades em configuração. Às vezes o servidor é ótimo, o servidor, porra, não tem bug nenhum. Vamos imaginar que exista, né? Não tem bug nenhum, ninguém consegue explorar, entrar, invadir, nada. Mas aí o cara vai lá e põe a senha. David, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putz, é um problema, na verdade nesse ainda não, mas tudo bem. É um problema de configuração. Tá? O cara deixa uma porta aberta, deixa um serviço que ele não precisa rodando, deixa, entende? São configurações problemáticas que podem levar a deixar portas abertas para que invasores consigam ter acesso a um computador ou ao dispositivo que ele queira. Tá? Contas de usuário não seguras, contas do sistema com senhas fáceis de adivinhar, serviços de internet mal configurados, configurações padrão. Pô, comprei um access point muito bom aqui, coloquei na minha empresa, minha rede sem fio está bombando. E aí deixa com
admin, usuário e senha. E qualquer um pode entrar lá e fazer o que quiser. Modificar configurações, tentar explorar vulnerabilidades. São problemas de configuração, são vulnerabilidades de configuração. Tá? E as vulnerabilidades de política de segurança. Normalmente, muitas coisas são resolvidas por políticas de segurança. Tá? A senha do usuário, existe uma política na minha empresa que diz, não, senha do usuário tem que ser 8 dígitos, letra maiúscula, minúscula, letra, número e caractere perdido no meio. Pô, legal, tem uma política de segurança. Não, olha só, a política de segurança diz que a senha precisa ser mudada a cada 7 dias. Pô, beleza. Eu tenho uma política de segurança que diz que o gerenciamento remoto dos dispositivos tem que ser feito por meio criptografado, então tem que usar SSH, não posso usar Telnet. Pô, beleza. São informações, são políticas que garantem uma segurança maior na minha rede, tá? Então, a vulnerabilidade da política de segurança é justamente não ter políticas de segurança para definir algumas coisas. Deixar a senha do usuário, deixa que ele decida, deixa que ele defina. Não, se eu colocar uma política que a senha tem que ter 10 caracteres, os meus usuários mais leigos na rede aí vão ficar loucos, não vão lembrar nunca. Então, acabo não fazendo políticas. Ou tendo políticas fracas, mal elaboradas, que não dão toda a proteção que seria necessário para os dispositivos que eu tenho na minha rede. Tá? Política de instalação de aplicativo. Não pode baixar e rodar aplicativo. Beleza, mas se ele tentar, ele consegue? Consegue. Não, então a tua política é meio falha. Né? Mas enfim, pelo menos talvez eu tenha política. A instalação de hardware. Não, olha, minha empresa não permite que sejam ligados dispositivos USB, tipo pendrive, porque vocês não precisam. Vocês guardam todas as informações de serviço no servidor de aplicativos. Beleza, então é uma política, é uma forma que a empresa trabalha. Políticas de segurança conseguem trazer grandes garantias de segurança. Da mesma forma, políticas de segurança fracas ou inexistentes podem transformar, pode ser o elo mais fraco aí de uma rede com facilidade. Tá? Aqui em tudo isso aqui, pessoal, se aplica aquela questão de que o elo mais fraco da corrente, né? A corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Não adianta eu ter não ter nenhuma vulnerabilidade tecnológica, ter os dispositivos de primeira, tudo atualizado, ter as configurações rodando 100%, tudo bem configuradinho, não tenho nenhuma brecha deixada em lugar nenhum, mas aí eu não tenho políticas de segurança. Aí eu vou ter, era mais fácil eu ter uma questão tecnológica meia boca, vulnerabilidade, as configurações meia boca e a política de segurança meia boca, porque aí eu teria pelo menos meia boca nos 3 quesitos. Tá? Então, aí é algo que a gente precisa discutir. Por quê? Porque às vezes para o pessoal de TI, o pessoal de TI acaba trabalhando, né? O pessoal de informática, aí, os profissionais de rede e tudo mais, eles acabam trabalhando nas duas primeiras, tá? Nas vulnerabilidades tecnológicas de configuração. E aí ele deixa, não, vamos deixar lá que o gerente da empresa que veja essa questão de política de segurança. E não, isso aqui vai levar problema. Se der algum problema por causa da política e alguém invadir um computador, vai dar problema na tua rede. Então você precisa participar ativamente dessa discussão também. Todas essas 3 fontes podem deixar uma rede ou dispositivo aberto a vários tipos de ataque. Tá? Código malicioso, ataque da rede, sequestro de dados e todas as outras tipos que a gente ainda vai ver. Tá? E nós temos também a segurança física. A segurança física é algo extremamente importante. Eu sempre dou exemplo, não adianta você colocar a senha mais segura no teu servidor se o teu servidor fica numa sala que não é chaveada, que qualquer um pode entrar. Pô, o cara não consegue acessar, né, o teu dispositivo porque não tem a senha, mas ele pode ir lá e mijar em cima do teu servidor que vai tirar ele fora do ar, pode derrubar um copo de suco em cima, pode tropeçar na tomada. Então, a segurança física é extremamente importante. Os recursos da rede, se eles puderem ser fisicamente comprometidos, o cara pode tirar toda a tua rede fora do ar, todo o teu sistema fora do ar. Tá? 4 classes de ameaça física: ameaça de hardware, danos físicos a servidor, roteador, switch, instalação, cabeamento, estação de trabalho, o que for. Ameaças ambientais: temperatura, umidade e outros problemas. A gente acaba não tendo tanto, não vendo tanto,
porque normalmente acaba que, especialmente no nosso, né, sul do Brasil, aí, uma cidade pequena, né, dentro do Paraná e tal, a gente acaba não tendo data centers de capacidade tão alta, onde você tem a necessidade explícita de um ar-condicionado bem feito, né, de um gerenciamento de temperatura e tudo mais. Mas conforme você tem mais aparelhos dentro do ambiente, e com esse ambiente com segurança, chaveado, fechado e tudo mais, você tem necessidade sim. É obrigatório ter um ar-condicionado e controle dessa temperatura. Senão, as coisas podem começar a dar problema lá dentro. Tá? E pensem aí, por exemplo, um servidor do Google, que deve ter. Cara, eu não consigo nem chutar quantos servidores tem dentro de um data center do Google. Talvez o menor deles no Brasil tenha 10 mil servidores lá dentro. E aí são 10 mil máquinas dentro de um espaço pequeno, extremamente denso, todos eles gerando calor. Tá? Então isso é importante também. Ameaças elétricas. A nossa infraestrutura no Brasil é bem meia boca. Bem meia boca. Se alguém bater no poste na rua de casa aqui, né, cai a luz em metade da cidade. Tá? Então a gente tem esse tipo de problema. Picos de tensão, alimentação insuficiente, queda de energia, ruído na energia. Então, são vários os problemas e várias as formas da gente lidar com isso. Seja no break para segurar na hora que caiu, seja um gerador para gerar energia e fazer voltar o mais rápido possível até que a companhia restabeleça. São várias as formas. E cada uma com a sua finalidade. E ameaças à manutenção, tá? Uso dos principais componentes elétricos, falta de peças de reposição críticas, cabeamento incorreto, rotulagem inadequada, não sei qual é a porta do switch, para onde que vai esse cabo que está na porta 1 ou 2 ou 3 do switch, não sei em qual dos servidores está rodando o serviço A, B ou C. Então são várias as coisas que podem dar problema físico, tá? Um bom plano de segurança física deve ser criado e implementado para resolver estes problemas ou para resolver ou para criar alternativas. Não, caiu a luz, então nós temos que fazer isso, isso e isso. Tá? Tenho que ter uma rede externa, se possível, tenho que ter um gerador, tenho que ter um no-break, meu no-break aguenta meia hora? Aguenta, mas você testa há quantos meses? Você descarrega e carrega ele de novo há quanto tempo? Pô, se você deixar 6 meses o no-break sem descarregar, só ligar na tomada, ele vai perdendo sua capacidade. Então eu tenho que ter todo um plano para fazer esse controle físico da segurança física. Tá? E aí nós vamos aos ataques na rede. Começamos com os malwares. Malware, pessoal, são os wares do mal, né? São os códigos, as aplicações, os dispositivos do mal. É uma categoria grande, é uma categoria bem grande. Para aqueles de vocês que já têm um pouquinho mais de tempo de serviço em informática, eu vejo que o pessoal às vezes tem um pouquinho de problema de entender essas divisões. Porque no começo era tudo vírus. No princípio era tudo vírus. É um vírus. Não, tá mostrando propaganda, pegou vírus. Ah, não, tá esquentando o computador, pegou vírus. Era tudo vírus. Tá? E aí a gente começou a criar classificações, subdivisões. O que antes era o vírus, agora é o malware. Não, tudo é malware. Se faz algum tipo de mal, é malware. Ponto. Tá? E aí nós temos as divisões. E essas divisões às vezes são um pouquinho esquisitas, porque às vezes você vai ver, não, o programa ele é um vírus, mas se replica como um worm, mas ele tem um pedacinho dele que é cavalo de Troia, e que deixa as coisas bem esquisitas. Tá? Então é importante pensar nisso, pensar nessa divisão para entender como essas ameaças são rotuladas hoje, para saber do que se defender também. Tá? Principais tipos de malware: vírus. Vírus de computador é um tipo de malware que se propaga inserindo uma cópia de si mesmo e fazendo parte de outro programa. Tá? Ele se dissemina de um computador para outro, deixando infecções por onde passa. Ele abre um aplicativo, um .exe, um .edll, o que for, ele edita um pedacinho lá dentro para colocar uma cópia do seu código. Fecha tudo e finge que nada aconteceu. Quando você abrir aquele programa, ele vai se replicar, se espalhar, fazer o que for necessário. Né?
principal forma de replicação do vírus. Beleza? Se inserindo dentro do código de outro programa. Ah, professor, como é que faz isso? Não, são técnicas de engenharia. O cara trabalha com código de máquina, abre aquilo ali, entende quais são os pedaços de código que ele consegue abrir um espaço e colocar o dele no meio. E aí ele fecha tudo e fechou. Tá? Worms são semelhantes aos vírus, mas normalmente eles não abre, não se replica dentro de um aplicativo. Ele é um aplicativozinho, é um exezinho que vai lá e se replica criando cópias dele mesmo, mas não dentro de outros aplicativos. Tá? A tradução aí é verme, então vermezinho. Os worms eles não necessitam de um programa hospedeiro. Ele é o código dele, ele tem a aplicação dele mesmo. Tá? E aí, normalmente, eles abusam de falhas de software, de hardware, do que for para se espalhar. Tá? Pô, há alguns anos atrás aí era muito comum vírus de pendrive, por exemplo. Você ligava o pendrive no computador, o vírus estava rodando, ele via, opa, ligou um pendrive. Ele criava várias cópias dele dentro daquele pendrive, ocultava todos os arquivos do usuário, criava os arquivos dele, do vírus com o mesmo nome, e fechou. Aí quando você ligava na outra máquina, o cara clicava lá, trabalho de arquitetura, dava 2 cliques. Não, o trabalho de arquitetura ele ocultou. Aquele ali é o vírus, é só o arquivo do vírus. Você deu 2 cliques, ele se espalha naquela outra máquina também. Então é só um exemplo, não do vírus. Acabei de falar vírus, né? Usando a nomenclatura errada, do worm se espalhando. Cavalo de Troia é um software prejudicial que parece legítimo. Então, aqui nós temos essa diferença, né? Ele parece legítimo. Ao contrário de vírus e worms, os cavalos de Troia não se reproduzem infectando por baixo dos panos. Eles se autorreplicam, eles fazem o mal que eles quiserem fazer. Mas eles vêm oculto dentro de alguma função. Tá? Quem de vocês nunca recebeu aquele e-mail padrão? Seu nome está no SPC. Clique aqui para ver qual é o seu débito. Boleto.doc.exe. Boleto.pdf.exe. Olha, não acredito que nossa amiga fez isso na festa de ontem. Abra e veja as fotos. Fotos, underline, da, underline, amiga.jpg.exe. Parece. Tá disfarçado de alguma coisa. Se der 2 cliques, provavelmente ele ainda vai mostrar um boleto. Vai mostrar a foto de alguma amiga de alguém do planeta. Mas não, enquanto está mostrando aquela foto para você, ele está executando código por baixo dos panos e está invadindo tua máquina, abrindo portas, fazendo o que for. Tá? Então, cavalo de Troia, interação com o usuário. Tá? Clico no anexo do e-mail. Parece a foto de alguém que eu conheço. Diz que é o boleto que eu estou devendo na SPC. Putz, mas meu nome não era para estar na SPC. Aí o cara vai lá desesperado e clica. Tá? Então, isso é muito comum. Além de códigos mal intencionados, também é possível que as redes se tornem vítimas de vários ataques à rede. Ataques à rede podem ser classificados em 3 categorias principais. Primeiro, ataque de reconhecimento, que aqui ainda não é necessariamente um ataque, é uma coleta de informações. A pessoa vai lá e começa a mapear a rede. Ele vai fazendo anotações com relação aos IPs dos servidores, das impressoras, das máquinas que ele vai reconhecendo. Ele vai fazendo testes de conectividade, vendo o que está ligado na rede e o que não está, e vai coletando essas informações. Depois, ele consegue fazer outros ataques, por exemplo, o ataque de acesso. Ele consegue entrar, descobre a senha e entra em algum dispositivo e começa a fazer cagada. Tá? Seja um roteador, um switch, um computador ou o que for. Ou o ataque de negação de serviço. Ele descobriu que o roteador da rede fica no endereço 10.1.1.1. E aí ele vai lá e tenta ficar marretando aquele roteador para tentar tirar ele do ar, por exemplo. Ou logar e mudar alguma configuração para tirar ele do ar, ou fazer alguma coisa assim. Tá? Então são várias as opções aqui também. Para ataques de reconhecimento, os atores aí eles podem usar ferramentas da internet, né? Ferramentas que a gente estudou no curso. NSLookup, Ruiz e outras informações aí.
para determinar facilmente o espaço de endereçamento IP e as máquinas que ele quer atacar dentro daquela rede. Após essa coleta, que ele passa a fazer alguma das outras alternativas. Tá? Ataques de acesso são aqueles que exploram vulnerabilidades conhecidas em serviços de autenticação, cara, né, FTP, ou páginas da internet ou o que for, para conseguir acesso a contas. 4 tipos: ataque de senha. O cara vai lá e tenta quebrar a senha do cara. O Davidson nasceu no dia 14 de abril de 84. Vou tentar 140484. O nome da mãe do Davidson é Sofia Sidol. Vou tentar colocar Sofia Sidol. O nome do cachorro do Davidson é não sei o quê. Vou tentar colocar não sei o quê. Ou ele fica, né, põe programas para fazer isso, mas ele tenta quebrar a tua senha. Ou exploração de confiança. Tá? Essa confiança não necessariamente confiança interpessoal, né? Ele consegue acesso a um aplicativo que lhe permite, que lhe dá permissões de outros aplicativos ou de outros dispositivos na rede. Redirecionamento de porta: um agente de ameaça pode usar um sistema comprometido como base de ataque para outros alvos. Então, se o cara conseguir, por exemplo, é, atacar um DHCP, ele pode fazer com que as próximas máquinas que se conectem na rede recebam não o gateway padrão normal, mas recebam um gateway padrão especial que encaminha o tráfego para o computador dele. E aí todo o tráfego vai passar por ali. E aí ele pode tentar descriptografar ou coletar algumas informações. Tá? Então, são alguns dos redirecionamentos aí. E o ataque man in the middle, que é quando o agente de ameaça está posicionado entre duas entidades legítimas. Por exemplo, o cara fica entre o gateway da rede. Então, ao invés de conseguirem acessar o gateway, acabam acessando ele. E ele encaminha o tráfego para o gateway, mas antes disso ele verifica se não tem alguma senha importante, se não tem a senha do banco, se não tem alguma coisa que ele consiga explorar essa vulnerabilidade. Tá? Negação de serviço. Negação de serviço, o básico é o DOS, tá? Denial of Service. É a forma de ataque mais divulgada, mais conhecida e uma das mais difíceis de eliminar. Tá? Normalmente, quando você ouve, o banco X foi invadido, cara, a grande maioria das vezes ele não foi invadido. Ele sofreu um DOS ou um DDoS, ou no máximo sofreu um deface na página. Não houve invasão. O cara não conseguiu ir lá e modificar o saldo das contas da galera. Porém, devido à facilidade de implementação e os danos possivelmente altos, né, potencialmente altos, os ataques de DOS merecem uma atenção. Tá? Eles assumem muitas formas, muitas formas. Por fim, impedem que pessoas autorizadas usem o serviço e consumam recursos do sistema. Tá? Então, vamos imaginar que aqui na cidade tem um mercado que está começando a vender, o mercado Compra Certa está começando a fazer vendas por delivery. Aí você entra no site dele e faz o pedido do delivery. E aí o mercado Compre Bem vai lá e, putz, o cara está roubando meus clientes, vou tentar tirar ele do ar. Uma delas é pegar e ficar acessando a página milhares de vezes, seja manualmente ou seja através do script, do programa, para tentar fazer sobrecarregar o servidor do cara. Consome os recursos. O servidor vai chegar uma hora que vai dizer, não, peraí, eu consigo 10 mil, 100 mil, 1 milhão de requisições por segundo, por minuto, eu não consigo atender. E aí fica fora do ar. Isso é o DOS clássico. Clássico. Tá? São um grande risco porque interrompe a comunicação e causam perda significativa de tempo e dinheiro. Esses ataques são relativamente simples de fazer, mesmo por um invasor não capacitado. Tá? O Davidson, se tiver meia dúzia de máquinas boas na casa dele, uma conexão de rede mais potente que a do mercado, ele conseguiria, possivelmente, fazer algum tipo de DOS dentro desse mercado. Compre bem ou compre certo, sei lá que nome que eu inventei aí. Tá? É uma possibilidade. Já o DDoS é o DOS distribuído. Então o Davidson tem o mercado, e ele quer derrubar o mercado do vizinho. Mas o Davidson tem um monte de amigo. E aí o Davidson diz,
Vão então, hoje, a partir das 8 da manhã, tudo vocês me ajudam a fazer um DOS no mercado X para derrubar o site deles. Beleza? Beleza. Pronto. Distribuir o meu DOS. Não é só a minha casa. Agora tem um monte de casas atacando. Lógico, isso aí tem ferramentas para tentar mitigar, para diminuir o problema e tudo mais. Mas a ideia é essa. Seja feito manual, Davidson mandou mensagem no WhatsApp para os amigos dele pedindo ajuda para fazer esse DOS, ou seja, de maneira automatizada. O cara tem um vírus que se espalhou, ele tem 100 mil computadores infectados por esse vírus, aguardando instruções. Quando esse cara dá um comando para todos esses 100 mil vírus dizendo, ó, é para atacar a página do mercado Compre Bom. E aí todos esses robôs, esses zumbis que estão infectados, eles vão lá e vão atacar. Beleza, então esse é um DDoS, né, de uma maneira automatizada. Tá? São esses os exemplos que ele dá aqui. Um agente de ameaça cria redes de hosts infectados, inclusive, algum tempo atrás havia venda disso aqui. Os caras anunciavam no mercado negro aí na Deep Web, ó, eu tenho uma rede de hosts infectados, ó, conhecidos como zumbi. Eu tenho 1 milhão de zumbis aí. Quem quiser eu vendo por hora, por meia hora, por minuto. Quer derrubar um site? Então beleza, então custa tanto. Quer pôr eles para minerar Bitcoin? Beleza, custa tanto. E aí você utilizaria essa rede para isso. Também é chamada de botnet, tá? Uma rede de robôs, de robozinhos. O ator ameaça usa um programa de comando, tá? Um programinha que comanda esses robôs para instruir a botnet de zumbis para realizar esse ataque DOS. Tá? E aí, a partir do momento que ele comanda, todas essas máquinas infectadas passam a atacar esse dispositivo. O que é bem legal, porque daí o cara tem acessos, por exemplo, a esse mercado vindo do mundo inteiro. Pô, o cara tem 20 mil máquinas comprometidas no Brasil, 5 mil máquinas nos Estados Unidos, 20 mil na Europa, algumas na China, algumas na Índia. Então aí fica muito mais difícil de você quebrar de você se defender desse ataque. Tá? Mitigações. E aí, beleza, tenho ataques. Como é que eu vou diminuir o impacto? Primeira delas, abordagem de defesa em profundidade. Então, eu tenho como criar algumas camadas dentro da minha rede, tá? Que vão permitir com que várias das formas de ataque acabam parando em uma camada, ou na outra camada, ou na outra camada, ou na outra camada. São vários dispositivos que eu tenho como ter para tentar criar uma profundidade que garante que se o cara conseguir passar da primeira, ele ainda tem a segunda defesa. Se ele passar da segunda, ele ainda tem a terceira. E assim por diante. Tá? Primeiro, protegendo dispositivos, roteadores, switches, servidores e hosts. A maioria das organizações emprega uma abordagem de defesa em profundidade. Tá? Ou também chamada como abordagem em camadas da segurança. Isso requer uma combinação de dispositivos de rede e trabalho em conjunto. Vários dispositivos e serviços de segurança são implementados para proteger os usuários e ativos de uma organização contra esse tipo de ameaça. Né? VPN, redes privadas virtuais, um firewall ASA, um IPS, Intrusion Prevention System, sistema de prevenção de intrusos, ESA, servidor de autenticação. Então, são várias as camadas que eu posso ter aí. Tá? Opa, pro lado errado. Backups são muito importantes. Tá? Quando der cagada, é importante que você tenha um backup para conseguir restaurar. E é extremamente importante que esse teu backup seja testado. Tá? Cara, backups não testados é pedir para dar problema. Tá? Então, se você trabalha em alguma empresa, trabalha em TI em algum lugar, se você faz alguma coisa e você faz backups diários, semanais ou o que for, mas não testa eles, amanhã você chega nessa empresa e teste, tenta descompactar o último, o penúltimo, os 10 últimos, para ver se algum dá problema. Por quê? Porque se você não tiver o teu backup, quando você for descompactar, não funcionar, era ótimo. Pô, tinha uma época que nós fazia backup em DVD. Pô, que beleza. Guardou mais que 2 semanas, você não conseguia descompactar o arquivo de 400, 500, 600 MB dentro do DVD. Mas caísse um fio de cabelo e você tirasse, pronto, corrompeu o arquivo.
Então você precisa ter a garantia que aquele arquivo vai conseguir ser descompactado, vai conseguir ser utilizado, vai estar limpo para você utilizar. Tá? Então, política de segurança e testes, tá? Armazenados em outro local para proteger a mídia de backup se algo acontecer com a instalação principal. Pô, tua empresa tem 2 prédios que você pode usar? Beleza, então põe o servidor de backup no outro prédio. Pegou fogo numa, você tem backup na outra. Tá? Caiu um meteoro num lugar, você tem alguma coisinha guardada na outra. Então isso é importante também. Tá? Considerações sobre backup, suas descrições. Frequência. Realizar backups regularmente, conforme identificado na polícia de segurança. Ah, aqui não está dizendo que é para fazer diário, professor. Precisa fazer diário? Não sei. Com que frequência teus dados mudam? Mudam todo dia? Se você perder uma semana de serviço, é muito problema? Ah, é muito problema. Então você precisa de backup diário. Não, meus dados são mudados a cada 15 dias. Aí você perdeu uma semana de serviço. Não, se perder uma semana, muito provavelmente não vai dar nada. Beleza, então você faz semanal. Né? Ah, não, a gente faz cobrança, faz não sei o quê. A cada 15 minutos eu tenho boleto caindo no sistema. Se eu perder 15 minutos de serviço, eu perco informação financeira e vai dar problema. Beleza, então você precisa fazer backup de 10 em 10 minutos, meu amigo. Tá? Isso tem que estar bem definido, feito e testado dentro do teu sistema. Backups completos podem ser demorados. Então, às vezes, você faz backups menores. Ah, o backup completo do sistema leva 6 horas. Beleza, então pega só os dados do último dia, ou pega só as pastas que modificam com mais frequência, ou pega, faz um diferencial, né? Tem as ferramentas de backup normalmente tem, ó, pega só os arquivos que mudaram. E aí você tem. Então você tem o backup, o grandão, o teu full, que você faz uma vez por semana. E aí todo dia você faz o diferencial. Beleza. O diferencial você faz em 10 minutos. Ótimo. E aí, quando der pau, você pega o semanal completo, pega o diferencial, restaura o diferencial em cima e acabou. Tá com os dados em dia. Tá? Armazenamento. Sempre valide, sempre teste, sempre verifique os backups para garantir a integridade dos dados e validar o procedimento de restauração. Tá? Segurança. Os backups devem ser transportados ou ficar em algum lugar externo. Tem espaço no Google Drive para pôr esses backups? Beleza, joga para o Google Drive. Pô, para que é melhor? Tá na nuvem, né? Então você tem uma garantia tremenda de que se perder, pelo menos o teu backup externo na nuvem você tem resguardado. E a validação. A gente precisa se proteger com uma senha forte e a gente precisa testar para que ele esteja validado, que ele esteja com os dados úteis. Que se ocorrer algum problema no meio do backup e ele não gravou os dados da maneira correta, não te adianta. Não adianta coisa nenhuma. Tá? Se for para ter dados para correr risco de perder, é melhor nem ter. Porque quando perder, meu amigo, é problema. Eu acho que assim, todo mundo que já trabalhou mais do que alguns anos aí na área de informática já perdeu o backup e é uma situação desesperadora, sem dúvida nenhuma. Tá? Eu acho que é das piores que você tem, porque você passa 10 coisas na cabeça, 10 formas de tentar recuperar os dados, e aí começa, pô, se eu baixar o aplicativo, se eu pegar não sei o quê, não, mas queimou o HD, e se eu abrir, tentar pôr em. Ah, então cuidem para que isso não ocorra com vocês. Isso são falhas catastróficas no sistema aí que podem dar problemas bem grandes. Quando um novo malware é lançado, as empresas precisam manter as suas atuais versões dos softwares antivírus atualizados. Sai um vírus importante novo, tem que atualizar os antivírus. Foi descoberta uma segurança no sistema operacional, um problema de segurança importante, uma brecha importante, tem que a empresa, ou a Microsoft vai lançar atualização. Ah, mas eu peguei um vírus lá que faz 10 anos que existe. Pô, então você não atualizou nada em 10 anos. Eu li uma reportagem essa semana sobre um pessoal que está invadindo caixa de banco. Os caras usam um exploitzinho que roda no Raspberry Pi de R$ 300, R$ 400, e ele liga numa interfacezinha do caixa eletrônico ali e manda o caixa esvaziar as notas. Cara, é incrível aquilo. Ou usa vulnerabilidades do Windows 7 ou do Windows XP, que a maioria dos caixas roda em Windows 7 ou XP no Brasil. Ah, entendi.
7 ou XP. Pois é. E aí? Como é que resolve? Primeiro, atualiza essas porra, meu. Põe uma versão do sistema operacional que tem atualização. É dinheiro, é banco. Como é que você vai trabalhar com uma versão do sistema operacional de 15 anos atrás, que há 10 anos não tem atualização? Tem garantia nenhuma. Tá? Meio mais eficaz de reduzir um ataque, baixar atualizações. Não é só de worm, não. Qualquer problema de segurança. Atualização do sistema operacional e atualização de antivírus. Ah, professor, mas o meu Windows é pirata. Eu não tenho como atualizar. Não fui eu que disse, mas baixa um crack melhor, então que permita que você atualize. Porque você precisa ter ele em dia, senão você vai ter problemas. Tá? Para manter a segurança dos teus dados. Em empresas é pior ainda, cara. A maioria das empresas, muitas das empresas usam softwares originais e ainda assim, às vezes, tem setores de TI que não atualizam. Ah, porque usa muito a minha banda, porque corre o risco de dar algum bug. Não, o bug vai acontecer se você não atualizar. O bug vai ser explorado se você não atualizar. Tá? E aí nós temos soluções para o gerenciamento de patches críticos. Aqui ele está falando em usar a opção de deixar no automático para que ele rode as atualizações automaticamente. Mas eu tenho como, por exemplo, fazer um servidor de atualizações e configurar uma política no meu sistema para que, olha, quem gerencia é o servidor. Então, se é numa empresa, o gerenciador, o gerente de TI ou a pessoa, o administrador de sistema, vai lá e vai dizer, ó, essas 20 atualizações aqui estão ok, pode fazer em todas as máquinas, fechou. E aí elas rodam. Tá? No Windows Server você tem como fazer isso com meia dúzia de cliques, tranquilamente. Serviços de AA, tá? O triplo A, autorização, autenticação, autorização e accounting. Accounting, ele acaba sendo traduzido como contabilidade, tá? Ou contabilização. É uma tradução esquisita no mundo da informática. O accounting seria mais ou menos o registro histórico para que eu possa comprovar quem fez o quê. Tá? Então, cuidem com essa tradução. Ela vai aparecer algumas vezes para vocês, mas lembrem, no mundo da informática não é a contabilização de números, de valores a R$ 100, R$ 200, como está aqui. Não é só isso, é muito mais. Que horas o usuário logou? Ah, ele logou às 10, beleza. Em quais sistemas ele entrou? Ele entrou no sistema financeiro, no de vendas, no de estoque. Beleza, tudo isso aí é accounting. Tá? Serviços de AA são serviços que fazem essa autenticação, autorização e accounting. Beleza? É uma maneira de controlar quem tem a permissão para acessar, quais ações a pessoa pode fazer e fazer um registro do que foi feito quando eles estão lá. Tá? Esse é o contabilidade, que é a tradução que eu não gosto muito. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo achar uma tradução fácil. Talvez o histórico, alguma coisa assim. Tá? O conceito de AA é semelhante ao uso do cartão de crédito. Aqui diz quem você é. Tá? Aqui no limite diz o quanto você pode gastar. E aqui diz o que você já gastou, o que você já fez com aquele cartão. Beleza? Autenticação, comprova quem você é. Autorização, o que você pode fazer. E o accounting, que mostra o que você fez. Quais sistemas você entrou, quais modificações você fez. Firewalls de rede são localizados entre duas ou mais redes e controlam o tráfego entre elas, tá? Aqui é um tipo de atenuação de ataque de rede. Então, quando eu tenho duas redes que elas se comunicam de alguma forma, 2, 3, 5, 10, eu tenho firewalls entre elas, tá? E hoje esses firewalls podem rodar dentro dos teus roteadores na ponta. Não tem problema nenhum. Só você precisar de alguma coisa mais potente. E esses firewalls vão rodar um conjunto de regras para cada informação que tentar cruzar. Tá? Cada informação que tentar cruzar. E vai verificar, não, essa aqui, essa porta que o cara está tentando acessar não pode. Ah, essa aqui pode, essa aqui está ok. Tá? Então é isso que o firewall faz. Pode permitir, por exemplo, que usuários externos controlem acessos a serviços específicos dentro da tua rede, desde que passem pelas tuas listas
e consigam ter esse acesso. Aqui ele mostra para nós uma área chamada DMZ, que em tradução seria área desmilitarizada, o que é um uso também meio esquisito do termo, tá? Militarizado, por que militarizado, né? A ideia é, a área desmilitarizada seria a área onde ficam os teus servidores dentro da tua empresa, a área onde você vai ter os teus serviços rodando, tá? E mantendo a tua rede DMZ isolada da tua rede interna, você tem como fazer os firewalls terem uma forma de gerenciamento mais prática. O cara tá na internet, está tentando acessar uma máquina. Que máquina é? É o servidor de e-mails. Está na área DMZ? Está. Então ele consegue acessar com relativa facilidade. A pessoa do mundo externo da internet está tentando acessar o computador do Davidson. O computador do Davidson está na área interna da minha rede. Ele consegue acessar? Não tão fácil, não. Aí tem problema. O que ele quer fazer na máquina do Davidson? Ele quer acessar um sistema de gerenciamento remoto. Vamos verificar se ele está na faixa de IPs que o Davidson sempre usa para ver se é ele mesmo antes de liberar. Então, aqui, com esse sistema de zonas externa, tá? Externa, interna e DMZ, eu tenho como ter um controlezinho mais bacana de você fazer esse controle. Não necessariamente, Rodrigo. A gente tem soluções em hardware, a Cisco tem uma solução bem forte que roda, né? No firewall, lógico, você vai depender de um controle de firewall aqui, tá? Sim, Mas Davidson, mas se você estiver usando IPv6, pelo ponto a ponto, se botar uma regra dessa, está quebrando ponto a ponto. sim, você está quebrando ponto a ponto. A ideia não é porque é ponto a ponto que ele faz um bypass nos firewalls. Tá? Ele ainda assim vai passar pelo firewall e o firewall só vai utilizar essa separação em zonas para fazer um controle mais simplificado. Em vez de eu fazer um controle de computador por computador aqui dentro, aí ele faz um controle pelo conjunto. Não, está tentando acessar qualquer um dos computadores dessa zona, então aplique-se uma regra, uma quantidade de validações maior do que se tentar acessar, por exemplo, uma zona DMZ. Tá? Então consegue sim, mas eu entendo o que você quer dizer, porque a ideia é que com o IPv6 eu consiga sempre fazer o acesso direto, né, para cada uma É, das máquinas. Mas esse acesso direto ele ainda acaba passando sim por roteadores, né, pelos roteadores e pelos firewalls tranquilamente. Então você aplica sim. sim, você tem que, na verdade, o firewall ele vai fazer a filtragem dos dados, né? Sim. Mas o DMZ, para mim, a gente utiliza as implementações que eu vi de DMZ. Quando você usa NAT, no IPv4, você faz um DMZ para acessar um servidor por trás do teu NAT diretamente. Que já tem um encaminhamento de pacotes diretamente para aquele servidor específico, né? Então, aquele É servidor porque específico ele fica transparente, fica como se ele estivesse para frente do roteador, né? isso, é que o que acontece é Não. assim, a gente tem duas formas de chamar e de implementar o DMZ. Tá? O primeiro, deixa eu apagar tudo aqui. A primeira é justamente isso. Você liga o DMZ e você diz, não, eu quero o DMZ no servidor no IP 10, tá? E ele vai encaminhar como se esse 10 fosse o externo, né? Esse é o DMZ que a gente conhece. Ele encaminha todas as portas, todas as requisições para o DMZ. Mas a gente tem opções também, especialmente em soluções maiores, de não fazer isso apenas com um IP, de você ter dois, três, cinco servidores dentro do teu DMZ, sejam servidores virtuais ou físicos, e aí você faz o DMZ dentro do teu firewall, dentro né, dos teus roteadores lá na entrada, e você faz isso para uma range de IP, para um alcance de IP. E aí, dentro de um equipamento só, você acaba dizendo, ó, o DMZ, você praticamente
A gente consegue fazer isso, por exemplo, no pfSense utilizando, colocando um IP virtual, uma interface virtual, um IP e dizendo, ó, esse aqui vai ser o 10, esse aqui vai ser o 11, esse aqui vai ser o 12, esse aqui vai ser o 13 e esse aqui vai ser o 14. Tá? Eu tenho como fazer isso de forma mais simples. Mais simples não, de formas diferentes. Mas utilizando as soluções de DMZ, inclusive isso é um tópico inteiro do curso do Network Security, tá? A gente expõe isso aqui como uma área inteira de DMZ. E aí, quando você tem a área inteira de DMZ, você tem regras específicas para interação de cada uma dessas áreas. O que, que acontece quando alguém da interna tenta se comunicar com a DMZ? Não, da interna para a DMZ libera o tráfego, não precisa ver nada. Se o cara está dentro da empresa, desde que trabalhe. Ah, e se o cara da externa quer acessar a DMZ? Independente de qualquer um deles. Ah, não, então eu tenho um conjunto de regras específicas. E se da externa eu quero acessar a área interna? Tá? Ah, então eu tenho outro conjunto de regras. Tá? Então, isso funciona assim, e tem soluções que implementam, inclusive, em IPv6. Tá? Para mim Até fica difícil visualizar isso no IPv6, assim, sabe? Isso por causa para mim fica fácil visualizar isso com NAT. Com NAT é sim. perfeitamente claro. Agora no IPv6 para mim fica meio confuso entender o real funcionamento disso tudo. É tanto que você conseguiria fazer isso sem o NAT. Ou com um NAT, digamos assim, de muitas portas aqui rodando essas informações para vários servidores. Mas você consegue também fazer em IPv6 tranquilamente. E aí acessando esses vários servidores. Porque aqui, essa questão de zonas, elas não são, a especificidade delas não é exatamente pela visão do firewall, tá? Aqui a gente não está falando exatamente do roteador. Pela visão do firewall, a gente não está falando do encaminhamento dessas portas. O encaminhamento dessas portas, provavelmente, quem vai fazer é o roteador, que há uma grande possibilidade dele estar aqui. E aí é esse cara que vai fazer o NAT. E vai dizer, não, esse tráfego vai ser redirecionado para o IP tal. Tá? Ou através, né, no IPv6 para o IP tal também, né? Mas aí com acesso direto para ele. E aí depois de passar pelo roteador que vai chegar no firewall e o firewall vai fazer esse controle pela zona. E aí ele vai pegar essas informações e bater. Imagina que você tem as ACLs normais do firewall, mas aí você tem isso classificado e levando em consideração. Não, eu não quero saber de que interface veio, para que interface vai. Quero saber de que zona veio e para que zona vai. E aí, com esse esquema de zona, você consegue fazer algumas, algumas questões de filtragem por categoria, de uma maneira um pouquinho diferenciada. Tanto que eles acabam, a grande maioria acaba utilizando as três zonas mesmo, tá? Interna, externa e DMZ. E aí você tem essas funções. Eu tenho um exemplo bem bacana do Packet Tracer para fazer esse tipo de implementação. Eu passo para vocês depois, para vocês darem uma olhadinha. Que foi uma das questões que caiu na prova final que eu fiz essa fim de semana. Então está relativamente fresco na cabeça, apesar de não ter sido tão tranquilo de fazer assim, porque é uma quantidade de comandos tremenda. Mas o difícil mesmo é entender, não, como que eu utilizo. Porque a gente é acostumado a ver essa questão de firewall analisando pacote por pacote, batendo a lista de SLs inteira e pimba, né? Então a visualização aqui é um pouquinho diferente mesmo. Tá? Mas É que para assim, essa. Pode falar. Davis, por exemplo, tomando com base o hardware de MikroTik, por exemplo, que normalmente os roteadores já têm a firewall implantada junto, né? Sim, A firewall, ela na hierarquia, ela está sempre por primeiro. Então, tipo, antes de qualquer decisão de roteamento, de qualquer coisa, se o firewall estiver habilitado, vai passar por dentro do firewall antes. Então, numa situação diferente, que seria um roteador antes, o firewall, beleza. Mas e daí quando é junto? Quando é na mesma máquina? Só se a sim. Cisco faz diferente, mas o MikroTik a firewall tem prioridade para cima de todas as decisões de roteamento e tudo. Não, é que aqui
eu dei o exemplo, por exemplo, do roteador na ponta, mas a gente tem que lembrar que nesse roteador eu posso ter ACLs rodando também. Então, esse roteador vai fazer alguma coisa de filtragem? Pode fazer. Ele é o meu roteador de borda, ele tem capacidade para fazer esse tipo de filtragem também. Mas aqui, tá, nesse exemplo específico, a gente teria um equipamento específico de porte maior e com uma capacidade diferenciada. Tanto que essas funções de zonas, elas nem existem nos aparelhos menores, digamos assim. A gente acaba precisando de soluções maiores para fazer esse tipo de solução. Senão a gente vê só aquela soluçãozinha do DMZ tradicional. Seleciona o IP e o que ele faz é encaminhar todas as portas. Tá? Então tem essas diferenças sim. Isso aqui, dessa questão aqui, é importante que vocês lembrem para a prova do que é essa zona DMZ e de para que ela serve. Tá? A zona DMZ é uma zona especial onde ficam os servidores acessíveis a usuários externos. Tá? Independente de tecnologia, nesse momento, a gente precisa entender que isso existe e para que serve. Depois a gente discute direitinho e vê como é que implementa, vê como é que soluciona, vê qual é a vantagem. Talvez, dependendo do tamanho da rede, não tenha vantagem nenhuma mesmo. Tá? O IF tem dois servidores rodando. Eu não teria uma zona desmilitarizada para ter rodando os meus serviços. Tá? Tranquilo? De boa, de boa. Então tá. A DMZ permite que um administrador de rede aplique políticas específicas para hosts conectados a essa rede. Então a ideia é essa. Ao invés de eu fazer a verificação um por um, eu acabo tendo listas mais facilitadas que me permitem, mais simplificadas, que me permitem fazer essa classificação. Não, está indo para a zona A, está indo para a zona B, então essa configuração é mais complicada ou mais simples de fazer. Os produtos de firewall são fornecidos de várias formas. Os produtos usam técnicas diferentes para determinar o que será permitido ou negado no acesso a uma rede. Filtragem de pacotes, filtragem de aplicações, impede ou permite acesso a determinados tipos de aplicação. Filtragem de URL, impede ou permite acesso a sites baseados no seu URL. E inspeção de pacotes stateful, né, com base em estado. E aí, no caso das três primeiras, basicamente ele faz uma análise simples do pacote, independente se ele vem de uma conversa longa ou se ele não vem de uma conversa longa. É a primeira mensagem com o servidor tal, beleza, ele inspeciona. Não, é a 11ª, inspeciona igual. É a 1000ª mensagem trocada com aquele servidor, inspeciona igual. Já quando a gente tem uma inspeção baseada em estado, esses pacotes eles podem ser verificados de acordo com o estado da comunicação com todo o contexto que já houve com um servidor, por exemplo, entre um cliente e um servidor. Então, ele pode verificar, por exemplo, se aquilo é uma resposta legítima a uma solicitação no host interno. O computador do cliente pediu para acessar o servidor da Google. Então, nessa saída, há um estabelecimento aí numa comunicação, tá? Pelo menos lá nas camadas superiores, e quando vir essa resposta é uma resposta a uma pergunta que foi feita através, né, por um cliente interno. Então, eu posso analisar de uma maneira mais leviana. É o Google respondendo para o Davidson, porque o Davidson pediu para o Google a página do Google. Tá? Pacotes não solicitados ou pacotes cujo início da comunicação seja externo, né, de fora para dentro, aí são bloqueados a menos que especificamente permitidos. O IP 200.200.200.200 é o IP da casa do Davidson. O Davidson quer acessar externamente, remotamente, o seu computador para trabalhar de maneira remota. Então,
O IP 200.200.200.200 pode, por exemplo. Tá? Mesmo não tendo sendo iniciada essa comunicação de dentro para fora. O SPI também pode incluir o recurso de reconhecer e filtrar tipos específicos de ataque, tá? Como negação de serviço. Tem 1 milhão de gente fazendo solicitação para o servidor de páginas do mercado que a gente usou de exemplo como agora há pouco. Então, peraí. Esse acesso normalmente a servidor de páginas ele é permitido. Não, mas nesse caso está esquisito, né? Eu tenho muitos pedidos de comunicação dos mesmos IPs e coisa assim. Então, eu posso tentar fazer filtros contra ataques DOS ou DDoS. E aí, nós temos a segurança de endpoints. Tá? Sempre que eu falar endpoint, galera, computador do usuário final ou até servidores, mas em geral, na questão da segurança, a gente fala mais dos computadores do usuário final. É um sistema de computador individual, um dispositivo de um cliente da rede. Laptop, desktop, servidores, smartphones, tablets e o que mais tiver. Segurança de endpoint é tão importante quanto a segurança dos dispositivos na rede. Se o cara não consegue acessar teu roteador, beleza, mas se ele conseguir acessar uma máquina dentro da tua rede, ele consegue fazer cagadinhas lá dentro também. Tá? É uma das tarefas mais desafiadoras porque a grande quantidade de ameaças e de pessoas querendo invadir ou ameaçar uma rede é gigante. Isso falando em pessoas e falando também em scripts automatizados que fazem esse tipo de coisa de maneira automática. Tá? Uma empresa deve ter obrigatoriamente as políticas em vigor bem documentadas. Sistema operacional sempre atualizado, antivírus sempre atualizado. Se der algum problema, faça isso. Tua senha tem que ser trocada de tantos meses e tudo mais. Os funcionários devem ser treinados para usarem corretamente a rede, para reconhecer uma tentativa de phishing, para reconhecer uma tentativa de invasão, para reconhecer uma tentativa de clonar o WhatsApp da empresa. Né? O cara tem que saber reconhecer. E isso vem não do técnico, vem do treinamento para o funcionário que utiliza essas funções. As políticas, em geral, incluem o uso de software antivírus e prevenção de invasões. Soluções de segurança de endpoints mais abrangentes baseiam-se no controle de acesso à rede também. O que esse cara vai fazer na rede. Tá? Hoje é extremamente comum. Todos os computadores que eu conheço têm firewalls rodando no endpoint. Os computadores de vocês têm firewalls rodando no endpoint. Quando alguém tenta fazer uma conexão com o computador de vocês, o firewall vai olhar e, porta 3333? Não estou esperando nada nessa porta, não. Isola, cancela. Não quero, não. Tá? Então, isso também é importante e isso evoluiu muito. Cada vez mais os sistemas operacionais fazem esse tipo de controle lá no final também. E aí, segurança de dispositivos. Tá? Aqui é um exemplo de uma solução da Cisco que cai na prova umas boas duas questões. Configuração de segurança são definidos como os valores padrão como um novo sistema operacional é instalado em um dispositivo. A ideia é zerado. Qual é a minha configuração? Na maioria dos casos, esse nível de segurança é inadequado. Então, o cara formatou a máquina e tem que ir lá e fazer toda uma quantidade de configurações do zero para poder dar esse computador para o usuário dentro da empresa e dizer, esse é o computador que você vai utilizar. Tá? Para roteadores da Cisco, a Cisco tem uma solução que é AutoSecure, que pode ser usado para tentar ajudar a proteger sistemas internos, dispositivos internos, endpoints. Tá? Lembrem dessa palavra. Essa palavra, cara, vai ser cobrada algumas vezes de vocês. O que é o endpoint? Quais são 2 exemplos de segurança de endpoint? O que é o endpoint? Antivírus na máquina. Atualizar o roteador. Não, o roteador não é endpoint, não. Ter um switch rodando em nível 3. Não, isso aí não é endpoint, não. Tá? É importante que vocês lembrem dessa palavrinha importante aí. Além disso, existem algumas etapas que podem ser executadas que se aplicam à maioria dos sistemas. Nome do usuário e senha devem ser trocados no primeiro acesso. Acesso a recursos do sistema deve ser restrito apenas aos indivíduos que são autorizados. Não é qualquer computador ligado na rede que pode ir lá e conectar na impressora, ao servidor de banco de dados, ao servidor de arquivos. Não, é usuário e senha, bicho. Todos os serviços e aplicações desnecessárias devem ser desativadas e desinstalados assim que possíveis.
Em geral, os dispositivos vindo de fábrica ficaram estocados em depósito por algum tempo. As máquinas, né, a gente não recebe e põe para usar no mesmo dia. Então, talvez elas não tenham os patches, as atualizações de segurança mais atuais. Então, é importante pôr essa máquina da bancada, atualizar, configurar, zerar, pôr tudo redondinho para daí jogar para o meu usuário poder usar esta máquina. Cara, política de senha, aqui ele dá um exemplo, né? São diretrizes padrão, é um exemplo de diretrizes padrão. Senha pelo menos 8 caracteres, preferencialmente 10 ou mais, senhas complexas, combinação de letra maiúscula e minúscula, símbolo, número, símbolo, espaço, se for permitido. Evite senha com base em repetição, Dave 2. Palavras comuns de dicionário, submarino amarelo. Sequência de letra ou número, nome do usuário, nome de patente, animais de estimação, informação bibliográfica, data de nascimento, número de identificação, nome de antepassados e outras informações facilmente identificáveis. Tem muita gente que usa passagem bíblica, nome bíblico, Jesus salva. Tem que cuidar, porque aí, se o cara for fazer um ataque de força bruta com um dicionário, qualquer dicionário furrebinha quebra essas senhas em, cara, milésimos de segundo. Tá? Deliberadamente erre, soletra errado uma senha. Tá? Então, faça modificações. Ah, é Davidson, beleza. Então, Davidson, vamos colocar um Y no lugar do I. Vamos trocar o S por um 5. Vamos colocar a letra maiúscula no meio. Ah, tem um A, a minha senha é janela. Vamos trocar o A por um arroba. Vamos trocar esse L aqui por um hashtag. Tá? E não anote senhas e muito menos deixe em locais óbvios, como a mesa ou no monitor. Tá? Quanta gente eu já fui atender que, cara, tem todas as senhas, né, do ladinho assim, sistema tal, usuário tal, senha tal, sistema tal, usuário tal e senha tal. A gente entende que eu era técnico em informática daquela empresa. Então eu acredita-se que eu não ia querer estragar, né, as coisas da empresa, mas seria extremamente fácil, né? Nos roteadores da Cisco, espaços à esquerda são ignorados em senhas, mas o espaço após o primeiro caractere não é ignorado. Então, se for espaço, espaço, espaço Davidson, só vai contar o Davidson. Mas se for Dave, espaço do som, então aí é uma senha com espaço no meio. Tá? Portanto, o método também é utilizar a barra de espaço e criar uma frase inteira. Tem gente que usa iniciais de uma frase, né? Por exemplo, EASCBER. Então, eu peguei essa frase aqui e transformei numa senha. Tá? Então, o cara pega uma frase de uma música que ele gosta, de um livro que ele gosta, do que for, e vai lá e usa as iniciais. É alguma alternativa também. Ainda mais quando combinada com essas técnicas de substituição. Tá? Basicamente, quanto maior e mais complexa, mais difícil de ser descoberta. Segurança de senha adicional, aqui ele está falando já no caso, por exemplo, de dispositivos. Tá? Então, por exemplo, nos roteadores switches da Cisco tem a criptografia para que a senha não fique à mostra nos arquivos de configuração. Comprimento mínimo aceitável, esse é o comando. Tem até um packet tracer, pessoal, no material de vocês, tem um packet tracer, baixem ele te dá esse passo a passo com os comandos, os comandos estão no material. Por quê? Porque ele cobra na prova depois. Tá? Esse comando aqui, eu aposto com vocês que vai cair na prova de vocês, tranquilamente. Tá? Impedir ataques de adivinhação, quando a pessoa faz 3, 4, 5 tentativas com a senha. Login block for, número, attempts, número, in, número. Tá? Então, esse é o comando. Ali eles traduziram um pedaço. Within, não é o in. Então, vamos explicar esse comando aqui. Ó. Esse comando aqui é importante. Login. Bloqueie por 120 segundos. Tá? Quando fizer, ou a cada 3 tentativas, em menos de 60 segundos.
3 tentativas de entrar com a senha em menos de 60 segundos, vai bloquear o cara por 120 segundos. Tá? Então, lembrem dessa explicação desse comando. Login, block for, tempo que vai bloquear o cara, quantas tentativas, dentro de quanto tempo. Tá? Desative o acesso ao modo exec privilegiado após um período de tempo inativado. O cara logou, fez alguns comandos, ficou 60 segundos fora. Beleza, então a cada... Cadê o comando aqui? Exec timeout, aqui, ó. 30 segundos, sem executar comandos, o cara cai fora. O cara é deslogado da parada. Tá? Então, isso é importante também. E a ativação do SSH, a gente já viu isso em outra aula, a usar Telnet para gerenciar, não usa não, bicho. Tá? Porque aí não é nada criptografado. Para configurar o Telnet, nome de host de dispositivo exclusivo, isso aqui é obrigatório para os dispositivos da Cisco e maioria dos outros. Tá? Então, muda o nome do teu router. Router underline externo, router underline 1, router R32, beleza, põe o nome que você quiser. Configura o nome do domínio, tá? Então, configura o nome do domínio da rede usando o comando IP domain name, IP-domain name. Gera a chave de criptografia para criptografar o tráfego SSH. Então, aqui a gente tem o comando para gerar as chaves de criptografia. CryptoKey, Porra, os caras me traduzem. Generate RSA, General Case. E aqui é o quantos bits que você quer que sejam utilizados, tá? Um número de 360 a 2048 bits. Recomenda-se usar pelo menos 1024 bits. Quanto maior, mais serviço para fazer essa criptografia, mais difícil de quebrar depois, tá? Depois a gente verifica ou cria uma entrada de banco de dados local com o nome do usuário e senha, tá? Usando o comando username, e eles vão logar utilizando esse dado, né? esse nome do usuário e senha que você criou usando com o comando username. Habilita a entrada, a gente já viu lá no começo, também no módulo 4, como faz essa para fazer as configurações das linhas, tá? Transporte, input, SSH ou Telnet. Tá? Então, isso aqui tem no Packet Tracer. Entra lá, resolve, ele tem um passo a passo tranquilinho. Só fazer. E desabilitar serviços não utilizados. Tá? Tanto em dispositivos finais, especialmente em servidores, quanto em dispositivos intermediários, como roteadores e switches. Tá? Então, eu tenho duas versões, né, dois comandos diferentes dependendo da versão do sistema operacional que eu estou usando da Cisco. Um deles, show IP ports all, tá? E o outro, que é o que nós utilizamos na grande maioria dos dispositivos, show control plane host open ports. E ele vai te mostrar quais portas estão abertas e quais serviços estão rodando em cada uma dessas portas. E aí você tem como dizer, DHCP está rodando, não precisa do DHCP, desliga. DNS está rodando, não precisa do DNS, desliga. Tá? E aí você vai fazendo essa limpeza. E aí nós temos o encerramento, tá? O que nós aprendemos? Depois que um agente de ameaça obtém acesso à rede, os 4 tipos de ameaça: roubo de informações, perda e manipulação de dados, roubo de identidade, interrupção de serviço. 3 vulnerabilidades principais: tecnológica, configuração e política de segurança. 4 classes de ameaça física: hardware, ambiental, elétrica e de manutenção. Malware, nome genérico para qualquer software que faz algum tipo de mal, alguma coisa ruim para o seu usuário, para o sistema onde ele se infiltra. Tá? Vírus, worms, cavalo de Troia são alguns tipos e a gente tem outros, ransomwares, tem várias coisas aí que podem ser utilizados também. Os ataques à rede podem ser classificados em 3 categorias principais: reconhecimento, onde tem gente que diz que ainda não é um ataque, né? O cara só está reconhecendo, mas, né, já pode ser classificado como um problema de segurança tranquilamente.
acesso, onde ele consegue acessar alguma coisa e modificar alguma coisa. Então, se eu tiver um banco hackeado que teve um ataque do tipo acesso, eu tenho problemas. Tá? O cara conseguiu acessar alguma coisa ali dentro. Ele conseguiu modificar alguma coisa ali dentro. Então, isso é um problema extremamente sério. E o negação de serviço. O banco foi invadido. Não, ele teve uma negação de serviço. Então foda-se. Basicamente, não teve nada interno que teve problema. É um monte de gente externa que conseguiu, de alguma forma, fazer um ataque de negação de serviço dentro do banco. Tá? Para atenuar, você deve proteger todos os dispositivos envolvidos, tanto os intermediários, roteadores, switches, quanto os endpoints, servidores, hosts, celulares, tablets, o que você usar na empresa, painéis eletrônicos que conectem na rede, tudo. Um painel eletrônico tem uma vulnerabilidade de segurança que coloca a tua rede em risco. Tá? A maioria das organizações emprega uma abordagem de defesa em profundidade. 2, 3, 4 dispositivos, um roteador, e atrás tem um firewall, e daí depois desse firewall tem um IPS ou um IDS, que vai fazer a verificação desses dados, vai repassar informações, criando uma profundidade de segurança. Vários dos dispositivos e serviços são implementados para proteger o usuário e ativos de uma organização contra ameaças. VPN, firewalls do tipo ASA, IPS, EKWSA e servidores AAA. Os dispositivos de infraestrutura devem ter backups de arquivo de configuração. Isso é importante, tá? Configurou tudo direitinho, aí eu compro um switch a mais para trocar caso eu tenha um problema de configuração. Beleza, mas eu fiz o backup da configuração? Não, não fiz. Então, eu vou configurar tudo na mão de novo? Pô, quanto tempo eu vou perder? Tá? Então, isso é importante que a gente tenha também. Importância das atualizações de segurança, não só ataque warm, tá? Qualquer tipo de ataque. Sistema operacional, antivírus, o que você utilizar que permita atualização, galera, atualiza, tá? É sempre melhor. Para gerenciar, né, eu posso colocar que todos atualizem automaticamente ou colocar um servidor que gerencia essas atualizações. Servidor AA ou triplo A, uma forma de controlar quem acessa a autenticação, o que pode fazer e o que ele fez dentro da minha rede. Os firewalls de rede estão localizados entre duas ou mais redes, controlam o tráfego entre elas. Também ajudam a evitar o acesso não autorizado. Proteger dispositivos de ponto, endpoint, na verdade, ponto de extremidade, é fundamental para a segurança da rede. Não adianta nada servidores com a maior configuração, mais bem configurados do mundo, e ter endpoints mal configurados sem atualização. Tá? Soluções de segurança de endpoints mais abrangentes baseiam-se no controle de acesso à rede, o que pode fazer dentro de uma rede. Para roteadores, tem uma solução que é o Cisco AutoSecure. Aqui ele praticamente não apresentou ela, mas no material de vocês tem uma explicaçãozinha de o que é e como que funciona, para que serve. Se eu não me engano, cai uma questão na prova sobre isso, então é bom vocês darem uma olhadinha lá. Tá? Nome do usuário, senha padrão, né? Todas as coisas que nós vimos ali. Senhas fortes. E para roteadores switches, criptografar as senhas de texto, comprimento mínimo aceitável, evitar ataques de adivinhação, colocando aqueles limites, né? Bloquear por 120 segundos a cada 5 tentativas em 1 minuto, por exemplo. E a desabilitar o acesso ao exec privilegiado inativo após um período de tempo especificado, para o cara ter que logar novamente, tá? Acessar o exec privilegiado novamente, além de fazer a configuração do SSH. Tá? E desativar os serviços não utilizados. Aqui ele só tem uma listinha do que nós, né, vimos, as palavras novas, os termos novos, os comandos novos que nós vimos nessa aula, e aí nós encerramos. Beleza? Estou parando a gravação. Alguém tem alguma pergunta, galera?